Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marcos Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus sempre e com o trabalho sempre deles, dos bons espíritos, né, para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Então, vamos começar o nosso estudo. Estamos no capítulo 13, Ponderações de Vicente. No último programa, nós comentávamos sobre o que o Vicente disse para o André Luiz acerca de Jesus, que além de mestre, ele era um médico também. Só que Jesus estava muito mais preocupado com a saúde da alma do que dos corpos, porque sabedor de que o corpo reflete aquilo que a alma possui. E ele sabia que todos os corpos, mais cedo ou mais tarde, estariam deteriorados, não é? Porque os corpos têm tempo de validade. Comentávamos que alguns espíritos, algumas pessoas saíram da encarnação e saem da encarnação curadas, apesar de, às vezes, terem até os corpos com problemas, mas a alma sai curada. A gente deu o exemplo do livro Boa Nova, quando Humberto de Campos, né, que é o espírito que narra para a gente as histórias, ele conta do encontro de Maria de Magdala com Jesus, porque ela foi alguém que saiu curada. A sua alma ficou curada. Ela não tinha uma doença exposta, mas ela tinha uma doença grave na alma. E nesse capítulo, que é o capítulo 20 do Boa Nova, o irmão X coloca que é o amor que faz a cura real das nossas almas. Só aqueles, né? Por isso que Jesus, lá ele coloca nesse capítulo, que Jesus disse também para Magdala, o amor cobre a multidão dos pecados. Então, a cura real, ela vai se dar realmente quando a gente aprender a amar. E aí eu falei de Magdala, mas agora eu estou lembrando de um espírita, e devemos ter exemplos em todas as religiões de pessoas assim, de um espírita chamado Jerônimo Mendonça, um rapaz que na juventude ele teve uma doença muito séria, que ele ficou tetraplégico, e ele teve depois problema nos olhos, ele tinha uma série de dificuldades, né? Mas ele, com a doença, mesmo com a doença, ele trabalhava, ele estudava, ele fazia palestras espíritas, até no YouTube tem algumas palestras antigas dele. Provavelmente ele, né, saiu do corpo, saiu no caso da existência, né, depois da desencarnação, a sua alma estava curada, porque ele foi um trabalhador incansável e tinha um sentimento bom para com todas as pessoas. Então, não sei se toda a alma ficou curada, mas pelo menos aquela que provocou aquela doença, porque depois ele se apresentou ao Divaldo, se eu não me engano, ao Chico ou ao Divaldo, depois de desencarnado, mostrando que ele tinha sido muito cruel na noite de São Bartolomeu. Quer dizer, muitos espíritas estão comprometidos nessa situação lá da noite de São Bartolomeu. E ele era mais um comprometido. A gente também tem um outro exemplo no movimento espírita, do que é o Jesus Gonçalves, que é um espírita, não é? Que
no final da última encarnação dele, no meio da encarnação, ele se tornou espírita, porque conheceu a doutrina e conseguiu entender. Ele também, uma alma muito comprometida, muito doente, desde quando ele fora Alarico Visigodo, um guerreiro cruel. E depois... Então, algumas vezes ele teve a hanseníase, eu acho que foram 5 ou 6 encarnações seguidas com hanseníase. E ele ainda diz que... Richelieu também. E foi Richelieu também, uma outra encarnação em que ele também não foi lá, né? Uma pessoa muito equilibrada, vamos dizer assim. Então, ele, na última encarnação, ele tinha lepra, mas a sua alma praticamente saiu do corpo curada, porque quando ele aparece ao Chico, e também quando aparece ao Divaldo, ele apareceu para os dois. Ele, no lugar onde as chagas eram mais profundas, mais brilhava. Então, sinal que a sua alma estava curada, né? Então, e é isso que era o interesse maior de Jesus, que nós aprendêssemos a curar a nossa alma. E qual é o remédio? Amor. E aí depois o Vicente vai dar um exemplo de um médico falido, porque antes ele tinha dito o seguinte: os médicos falidos, muitos deles no mundo espiritual são considerados criminosos. E aí nós vamos... ele era um cirurgião exímio, ele chegou até a dar um introito da história do médico falido. Ele era um cirurgião exímio, mas ele não se interessava nem pela doença, nem pelo doente. Ele só se interessava nos recursos financeiros. Então, nós estamos no começo do parágrafo 18. Era um cirurgião exímio, mas tão logo alcançou renome e respeito geral, impressionou-se com as aquisições monetárias e caiu desastradamente. Nos dias de grandes negócios financeiros, deslocava a mente das obrigações veneráveis, colocando-a distante na esfera dos banqueiros comuns. E aí a gente vê esse deslocamento da mente em situações... obrigações veneráveis. Então está lá na cirurgia e está com a mente em outro lugar. E a gente relembra novamente o livro Pensamento e Vida, no capítulo 8, a associação, em que o Emmanuel vai falar que se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Então, quando Paulo de Tarso nos diz que nós temos uma nuvem de testemunhos ao nosso redor, o Emmanuel falando aqui que se nós pudéssemos ver as correntes do nosso pensamento, porque são correntes, né? São correntes, como tem assim, um fluxo. Como o fluxo lá da antena, lá do que vem para a onda de rádio aqui da Rádio Rio de Janeiro, né, que vai lá para a antena e volta para sua casa, é fluxo, é isso. A gente ia reconhecer que a gente vive em regime de comunhão com essa nuvem de testemunhas que Paulo de Tarso já dizia. E mais adiante, o Emmanuel, nessa página, ele diz que toda brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. E aí a brecha de sombra na nossa irresponsabilidade, na nossa responsabilidade, que é o caso do médico aqui, ele retrata a sombra maior e vai se associar com quem? Com essa nuvem de testemunhas que querem isso. E aí ele fala que deslocava a mente das obrigações, colocando na esfera de banqueiro comum. Na hora da cirurgia ele pensava em dinheiro o tempo todo. Ele não estava ligado ali no que ele estava fazendo, apesar de ser um exímio cirurgião. Ele era negligente. Negligência, exatamente. A palavra que resume é isso. Ele era negligente. Ele só pensava em enriquecer com a medicina. E Deus ajude a todos aqueles que têm essa tarefa na Terra e estão enveredando por esse caminho. Porque vai chegar no mundo espiritual como criminoso. E além de criminoso, né, vai sofrer, como a gente vai ver aqui, o assédio das próprias vítimas, né? Nós vamos continuar lendo mais um pouco. Não fosse a proteção espiritual
essa atitude teria comprometido oportunidades vitais de muita gente. Foi aquilo que a gente leu lá no Libertação, capítulo 10, em Aprendizado, onde o André Luiz diz pra gente, ele conhece lá o espírito protetor do médico, o Maurício, que era enfermeiro, e aí o Maurício diz: todo médico tem um amparo espiritual muito grande e muita coisa ruim aconteceria se não houvesse a intervenção espiritual atuando. Porque o médico é negligente, mas você não precisa passar pela situação. E aí eu estou lembrando, não no caso de medicina, no caso de médium de cura. O doutor, no livro Trilhas da Libertação, eu esqueci o nome do médico, que é um livro psicografado pelo Divaldo, pelo espírito Filomeno de Miranda. Quando o médium, também interessado em dinheiro e negligente, lá na tarefa mediúnica dele de cura, os bons se afastavam. Mas quando uma pessoa ia até ele e era merecedora de ajuda, eles interferiam. Porque aquela pessoa, porque ele poderia até causar algum problema na pessoa, porque fluido é fluido. Ele é bom ou é ruim. O bom ajuda e o ruim piora. Então, o que eles faziam? Deviam neutralizar a energia do médium e lá dos obsessores que ele angariou, e eles atuavam. É o que ele está dizendo aqui. Com os médicos acontece a mesma coisa. Isso acontece em qualquer religião, viu, gente? Isso está um pouco explicado no livro Libertação, quando lá no livro o André Luiz vai a uma missa na Igreja Católica. E aí ele indaga da questão do trabalho da espiritualidade ali, num ambiente que não é um ambiente espírita, um ambiente, eu ia falar que não, a ajuda tem em todo lugar. É claro que num ambiente já com um raciocínio melhor, fica mais fácil dos espíritos trabalharem, mas isso independe do local. Mas é só um detalhe aqui que ele falou, ele fala assim, olha, não fosse a proteção espiritual, e a atitude dele teria comprometido oportunidades vitais, quer dizer, podia ter matado ou aleijado muita gente, vamos dizer assim, né? Porque na hora lá da cirurgia, ele estava pensando no dinheiro. Então, apesar de ser um exímio cirurgião. Não estava concentrado. Então, aí o que a Teresa falou, mas quando tem que acontecer, acontece. Quando não tem, não acontece. A Teresa falou aqui, né, dando a explicação. Vamos fazer um raciocínio disso numa pergunta do Livro dos Espíritos, em que Kardec vai perguntar assim, pergunta 528, que é o título do capítulo da intervenção dos espíritos. Kardec pergunta assim: no caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre outra um projétil que apenas lhe passe perto sem atingir, poderá ter sucedido que um espírito bondoso haja desviado o projétil? É claro, ele está falando aqui de um tiro, mas fazendo a comparação do que o Vicente está explicando aqui, o médico ele não está querendo matar o doente, mas ele está pensando em outra coisa, pode aleijar. E aqui no caso da pergunta, disparou a arma, o projétil. Não pegou, os espíritos desviaram? Resposta: se o indivíduo alvejado não tem que perecer desse modo, o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar. Ou então poderá ofuscar o que empunha a arma, de sorte a fazê-lo apontar mal. Porquanto, uma vez disparada a arma, o projétil segue a linha que tem que se percorrer. Então, o que ele está dizendo aqui que a gente pode colocar no ensinamento aqui do Vicente para nós? Ele está dizendo que se não tiver que passar por aquilo, não vai passar. Os espíritos vão ajudar. Vão ajudar. Só que é o que Jesus nos fala. O escândalo é necessário, mas há pouquinho daqueles efeitos. Se a pessoa, o paciente aqui do médico responsável, tiver que passar por alguma expiação, no sentido de desencarnar ali, sofrer um erro médico e ficar com aquele erro do resto da encarnação, aleijado, seja o que for, o médico vai responder, porque ele foi o braço invigilante da lei, que os espíritos chamam, braço invigilante da lei. O médico não veio para fazer isso, mas na situação que se apresenta a expiação da pessoa, já que ele está com esse livre-arbítrio, ele vai responder por ele. Continuando. A colaboração do pobre amigo tornara-se quase nula, e alguns desencarnados nas intervenções cirúrgicas que ele praticava, notando-lhe a irresponsabilidade,
atribuíram-lhe a causa da morte física, quando não a esperavam, votando-lhe ódio terrível, porque foi aquilo que a gente comentou. Se eu assistir, né, que eu contei acho que há 2 programas atrás, se eu assistir 2 médicos, né, totalmente com uma falta de respeito, deviam estar com falta de concentração também ali. Se aquela paciente desencarna, e eu não sei o que aconteceu com ela depois, que eu só assisti a cirurgia e fui embora. Se esse espírito, não é, desencarnou, e se não for um espírito evoluído, né, que já consegue entender as faltas alheias, pode se tornar um obsessor. Então ele vai contar aqui que muitos espíritos conseguiram ver o comportamento dele, porque não viram antes, mas viram depois que morreram. Devem ter começado a acompanhá-lo e não esperava morrer. E morreu, né? Aí Deus permite que esse acompanhamento se faça. E aí, o que eles dizem aqui? Atribuíram-lhe a causa da morte física. Então, você me matou, eu vou te perseguir, e outra vou coisa, te pegar. Vamos aumentar aqui o drama um pouco. Olha só, ele está dizendo assim, olha, atribuíram-lhe a causa da morte física, quer dizer, não morri na hora errada, eu tinha que viver mais. Aí o desencarnado vai ficar, tá com ódio dele. Fica sabendo que pela sua desencarnação, a viúva e os filhos ficaram lá na penúria. Olha esse ódio triplicando. Muito. Muito. Porque é o que acontece. Essa nuvem de testemunha, gente, que Paulo relatava para nós no Evangelho, é essa nuvem aqui de testemunhas. Pode ser do bem e pode ser contrário ao bem. É claro que o espírito está errado, mas vamos nos colocar no lugar dele em muitas situações. Claro que nós, aí é que está, e Kardec pergunta aos espíritos, qual é a vantagem, porque se o espírita ele está salvo, né? E o espírito diz que essa questão da salvação é questão moral. A questão de espírita, ele vai a saber das coisas. É claro que para nós espíritas, numa situação dessa aqui, a gente vai ter que raciocinar diferente. A gente pode até ficar chateado com o médico, com raiva, porque a gente é inferior ainda. Não é porque é espírita que a gente é superior, não é. Mas aí, agora, a ficar com raiva e a perseguir ele, aí já é outra coisa. Aí não. Aí já é o desequilíbrio total. Aí já não vale para nós mais. Perseguir ele, não. Com raiva a gente pode até ficar. Não sei se eu ficaria, não. Não vou dizer que eu não ficaria, não sei. Só passando pela situação. Agora, a perseguir ele, não. Né? Mas a gente nota aqui que ele realmente não tinha interesse de matar ninguém, ele não queria matar, mas essa negligência dele virou um hábito, porque a gente vai ver aqui que foram muitos que acharam que ele era o causador da morte. Olha só, amigos do operador, quer dizer, o médico, né, cirurgião, prestaram esclarecimento justo a muitos. Então, muitos, não é pouco não, muitos espíritos estavam perseguindo ele. E alguns conseguiram ser dissuadidos da perseguição. Entretanto, 2 deles, mais ignorantes e maldosos, perseveraram na estranha atitude e o esperaram no limiar do sepulcro. Ele já estava sendo obsediado ainda no corpo. E os espíritos, né, que cuidavam lá dele, da tarefa médica que ele tinha, muitos eles conseguiram dissuadir da vingança, mas 2 eles não conseguiram dissuadir. Quando o médico desencarnou, estava ele lá, e os 2 esperando ele. E o que a gente pode tirar de lição para nós? Para a gente não ser negligente com os nossos deveres, porque o dever dele era cuidar, gerar, né, saúde, proporcionar alívio, né, na medida do possível. Ele não fez nada disso, então que a gente também não seja negligente com as nossas tarefas, porque a gente não consegue controlar os sentimentos dos outros. A gente pode controlar as nossas ações, mas do outro, aquele que vai receber a nossa negligência, a nossa ação infeliz, a gente não pode imaginar o que ele pode planejar
de vingança, não é? O Divaldo, no livro Grilhões Partidos, ele conta de um espírito que perseguiu um senhor e a filha dele, né? Por dizer uma família, porque esse senhor lutou com ele numa guerra e prometeu que ia avisar a família dele da morte dele no campo de guerra. Só que esse senhor voltou e não cumpriu a promessa. O espírito foi para cima dele, não conseguiu atuar nele, atuou na filha. Lógico, tinham outros comprometimentos para ter essa sintonia entre esse espírito e essa menina de 15 anos. Ele levou a menina para o hospício, a menina enlouqueceu porque ele queria maltratar o pai. Uma promessa não cumprida. E não era uma coisa tão grave. Imagine isso. O espírito achar que morreu porque o médico foi negligente. Aí, né, tem que ser muito evangelizado, tem que ter muito perdão no coração para poder não correr atrás. Deus que nos ajude. Interessante quando ele fala aqui, né, Tereza? Amigos do operador. Cirurgião. Então, apesar de toda a negligência dele, todo o mau comportamento dele, né? Se imagina você, um ente querido seu, lá na mesa cirúrgica, com um médico assim, você sabendo, né? Apesar disso, ele tem amigos espirituais. E aí, na questão 495 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar sobre o espírito protetor, se ele abandona o protegido. E os espíritos vão dizer que se afasta, mas abandonar nunca. E aí ele depois discorrendo todo um texto, São Luís e Santo Agostinho, falando desses amigos, sim, eles são mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente nos ligam na Terra. Então são realmente verdadeiros trabalhadores e amigos nossos, que apesar do comportamento dele, tentaram dissuadir os outros da vingança, apesar de saber que ele está errado. Né? Entendeu como é que é? Então, você vê a quantidade de gente que nós podemos nos colocar no caso do Vicente, porque muitas vezes nós somos negligentes em muitas situações. Então, nós temos amigos, apesar da nossa rebeldia, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, essa mensagem que está trazendo para nós, de que nós temos amigos espirituais, conforme está aqui dizendo na questão 495 do Livro dos Espíritos. Leio que o texto é muito bom de Santo Agostinho e São Luís, é um verdadeiro texto da resposta, dizendo desses amigos espirituais que são muito mais sinceros do que aqueles que a gente acha mais sinceros encarnados. Estão em torno de nós. A gente estudou ontem lá na Casa Espírita, né, na nossa Casa Espírita, a gente estudou ontem uma página que fala sobre isso. Anjos, homens e anjos. Homens e anjos. Né? No livro Caminho, Verdade e Vida, se eu não me engano, é o capítulo 131 ou 132, não sei bem. É 130 e alguma coisa, 131? Vou ver. Aí, lá, o Emmanuel diz exatamente isso, que a diferença entre os anjos e os homens é que os anjos amam. Os anjos, por pior o comportamento da criatura, eles amam, eles ajudam, eles estão ali atentos a tudo, né? Então, é isso que o Marco colocou, que está também no Livro dos Espíritos, que nenhum de nós é desamparado, e o André Luiz fala, se os médicos orassem, eles se livrariam de muitas obsessões, não é? De muitos problemas espirituais, se eles orassem, porque orando, Caminho, Verdade e Vida. 131. É 131, não é? Homens e Anjos? Não está abrindo, mas é 131. É 131. Então, a oração faz com que essa ligação com o mundo espiritual, essa conexão, se faça mais, vamos dizer assim, mais nítida, mais eficaz. Mas estamos chegando ao final de mais um programa. Lembrando que hoje nós estudamos o capítulo 13 do livro Os Mensageiros. Muita paz de Jesus a todos e que Deus possa nos ajudar a colocar em prática tudo o que a gente tem estudado, todas as lições que vertem do mundo espirituais para todos nós, através dos livros, né, da codificação espírita, dos livros psicografados por Chico Xavier e tantos outros, né, médiuns respeitáveis que existem no nosso movimento.
Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marcos Antônio e Tereza Cristina.